Será que educar seu filho numa educação cristã e clássica é criar seu filho numa bolha? Essa é uma pergunta que eu escuto muito dos pais e eu queria responder ela nesse vídeo. Queria te convidar a se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com outras famílias cristãs que vão ser abençoadas por esse conteúdo. Primeira coisa que eu queria trazer como provocação para você é fazer você entender que, infelizmente, existem muitas narrativas que o próprio mundo, e por que não dizer Satanás, ele tenta colocar na nossa mente. E essa é uma delas. Eu vou começar lendo uma citação de Douglas Wilson, que vai mostrar para vocês de maneira muito rápida. Ele certa vez disse: "Não enviamos nem mesmo adultos para um campo de batalha sem treinamento e preparação. O que nos faz pensar que enviar crianças vulneráveis para serem sal e luz em uma instituição agnóstica, sem qualquer preparação, é um ato de amor." É exatamente isso que pais não conseguem perceber. Pais muitas vezes caem num raciocínio falacioso que vem do próprio mal ao imaginarem que é saudável lançar crianças a todo tipo de erro, de mentira e de ambiente moralmente destruído, quando cogitam e acham que pode ter algum bem em elas serem lançadas em uma instituição escolar onde a palavra de Deus não é a base. Foi por isso que Martinho Lutero certa vez disse: se ali a palavra de Deus não é a regra, se essa instituição não tem a palavra de Deus como fundamento, não envie seu filho para lá. Se você não entende a seriedade do que é um mundo sem Deus e uma realidade onde Deus é excluído, você nunca vai entender, por outro lado, quão precioso é e quão necessário é que crianças sejam criadas, educadas, protegidas e fortalecidas num contexto onde a palavra de Deus e a visão de mundo que provém das Escrituras governa aquele lugar. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo para você que existe um lugar imune a problemas. E isso eu preciso deixar muito claro, porque a bolha, se a gente for falar no sentido técnico da coisa, ela se rompe na própria criança. Porque a Bíblia diz que todos nós pecamos, todos carecem da glória de Deus, e a criança está incluída nisso. Isso significa que ela é uma pecadora, e ela carrega o problema, e ela carrega o problema, ela carrega a bomba dentro dela mesma. Ela tem a maldade inerente em si mesma, porque ela tem o pecado nela. E, consequentemente, os colegas dela, mesmo sendo provenientes de uma família cristã, também terão essas lutas. Então a questão não é o que as pessoas carregam ou não necessariamente, mas o que Cristo está fazendo na vida dessas pessoas em resposta a essa realidade. E essa é exatamente a grande diferença de uma escola cristã, de uma família cristã, de uma comunidade cristã, de qualquer instituição onde a palavra de Deus rege. A diferença não é na mudança em primeira mão de uma natureza, mas é sim aquilo que Deus está fazendo diante daquela natureza que é corrompida. Então, nesse sentido, a gente pode concluir que realmente, em certo sentido, o que a gente deveria buscar para os nossos filhos é um tipo de bolha, mas não uma bolha para afastá-lo por completo de qualquer experiência má, porque eles vão vivenciar isso, inclusive por culpa do pecado deles mesmos, mas buscarmos uma bolha que busca preparar essas crianças para odiar o mal e amar o que é bom, o que é belo e aquilo que é verdadeiro. Se isso é o que você chama de bolha, se é isso que a sociedade chama de bolha, então é essa bolha que eu quero para os meus filhos. A bolha que faz eles olharem e reconhecerem o que é mal, serem astutos para entender a maldade, mas ao mesmo tempo serem capazes de, por meio de uma educação piedosa, dizerem: mas eu rejeito isso, porque eu quero amar aquilo que é bom, eu quero contemplar aquilo que é belo e eu quero crer naquilo que é verdadeiro. Então, eu queria realmente provocar você e talvez chacoalhar você enquanto pai e mãe, para entender que o chamado do seu filho, sobretudo sendo uma criança, não é para ser, enquanto criança, um missionário. Na verdade, o alvo da missão enquanto ele é criança é ele. Você precisa entender que o seu filho, enquanto criança, é o seu principal alvo missionário.
Então, você precisa fazer ele perceber que é Cristo a quem ele deve conhecer. E por conta disso, a gente vai protegê-lo do mal naquele que a gente puder. Ninguém vai querer entregar o filho à maldade por sã consciência. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai buscar promover aquilo que é bom. Então, eu queria dizer que, na verdade, talvez a melhor solução para a gente lidar com esse conflito que pais têm em relação à bolha ou não bolha é a gente entender que o melhor remédio é aquela frase tão conhecida: a melhor defesa é o ataque. Além de buscar proteger seu filho do mal, a maior preocupação que você deveria ter é apresentar seu filho a Cristo. Quando você é intencional em discipular seu filho, estudar a palavra de Deus com ele, oferecer um tipo de educação que nos seus conteúdos estão alinhadas com o Senhor, você vai estar sendo o melhor instrumento que Deus pode dar para a vida dele. Não apenas para livrar os olhos dele dos problemas desse mundo, das ideologias de gênero, dos palavrões, das drogas, dos vícios, mas você vai estar dizendo: filho, não é apenas sobre algo a ser abominado, não é apenas uma bolha para te esconder dos problemas, mas é promover um novo ambiente no qual, nesse ambiente, ele vai dizer: eu entendi que não é apenas sobre algo que eu preciso abandonar, é algo que eu preciso cultivar, amar e desejar na minha vida. Então eu queria realmente lembrar para você que o nosso desafio é perceber que a grande discussão não é protejo mais ou menos meu filho, mas eu estou formando ele à imagem de Cristo, porque a educação, ela tem como fim, como telos, formar pessoas à imagem de Cristo, porque é essa formação à imagem de Cristo que aponta para a eternidade. E aí isso já pergunta: para que você tem educado? Qual é o propósito da sua educação? Talvez você esteja olhando muitas vezes apenas uma ideia de eu vou fugir da ideologia de gênero. Ok, isso é digno. A gente precisa apartar nossos filhos do mal. Mas você tem formado ele para amar Cristo? Às vezes a gente está com um olhar ali muito imediatista. Eu preciso afastar meu filho apenas dessa convivência. Mas será que você tem aproximado seu filho da verdadeira e melhor convivência que ele poderia ter, que é Cristo? Tem uma história de 2 cortadores de pedra, que ambos faziam a mesma coisa, todos os dias. Eles cortavam pedras em formato quadrangular perfeito. Certa vez perguntaram a um deles: o que é que você faz? Ele disse: eu corto pedras. E perguntaram para outro: o que é que você faz? Ele disse: eu construo catedrais. Porque ele entendia que o cortar pedras ali era o meio pelo qual ele contribuía na construção de uma catedral. E eu creio que isso se aplica muito bem à criação de filhos, porque a gente pode dizer: o que é que você faz? Não, eu protejo meu filho do YouTube. Faz parte, proteger das nocividades da internet. Mas a grande resposta não é eu protejo ele do YouTube, eu livro ele das telas, eu impeço que ele tenha contato com mais companhias, mas eu estou formando um ser para viver para todo sempre com o Deus que o criou. Então eu acho que esse é o grande ponto de toda essa discussão e de inquietação que pais ficam: será que eu estou protegendo demais? Será que eu estou lançando demais? Será que eu estou errando no ponto? A grande pergunta é: isso que você está fazendo está contribuindo para seu filho crescer à imagem de Cristo, para que ele se forme para viver na eternidade? Porque essas respostas nunca vão ter uma fórmula pronta. Às vezes a gente vai dizer: está na hora de dar mais liberdade, ele precisa tomar decisões e encarar as escolhas da decisão. Tem hora que você vai dizer: não, isso aqui é inegociável. Mas sempre o ponto de reflexão é: eu estou realmente sendo um instrumento para aproximá-lo de Cristo? Porque no final das contas, a bolha ou a não bolha, a liberdade ou a proteção, tudo deve ser dado ou protegido visando conduzir seu filho a Cristo. Que você possa ter esse discernimento, que Deus possa te fazer perceber a grandeza da tua missão e que você possa assumir as consequências dessas decisões que não são simples diante de seus familiares, que por vezes vão te criticar, porque você vai fazer de tudo para ter o seu filho estudando numa escola onde a palavra de Deus é o guia, ou parentes que vão te criticar porque você está impedindo ele de ter acesso a determinadas tecnologias. Mas isso é a nossa missão.
E o principal é a gente nunca deixar de se perguntar, eu estou conduzindo ele a Cristo? Eu estou sendo efetivo no meu papel de apresentá-lo aos caminhos de salvação? Se você estiver fazendo isso, não importa se estão dizendo que você está numa bolha, que você está bitolando seu filho, não importa o que falem, porque você sabe que vai estar no caminho certo. E é somente você, enquanto pai, enquanto mãe, que vai prestar contas diante de Deus. Não é o tio da criança, não é o avô, não é a avó, não é o professor, não é ninguém mais. É você que vai prestar contas diante de Deus. Então que Deus te abençoe e te ajude a cumprir essa nobre missão.